O site UOL publicou hoje, na quarta-feira, 3 de maio, uma interessante reportagem que mostra que grandes facções criminosas da região sudeste do país, como o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho, estão intimamente ligadas às atividades de garimpo na terra indígena Yanomami. Então, segundo esse sociólogo da Federal Rural do Rio de Janeiro, Rodrigo Chagas, o PCC controlaria a estrutura logística do garimpo e o escoamento de drogas para outros países. A reportagem também fala de um relatório do Instituto Socioambiental Yanomami Sob Ataque, que fala que o PCC atua como segurança das atividades de garimpo. Rodrigo Chagas diz que adolescentes são utilizados para a venda de drogas para os garimpeiros. E que são justamente esses garimpeiros ligados a essas facções mais perigosas, que são aqueles que estão resistindo a abandonar nesse momento a terra indígena Yanomami. A estrutura dos garimpos, com pista de pouso e etc., tem inclusive umas mini cidades lá, também serviria de suporte para o tráfico internacional de drogas. E essa relação entre o garimpo e as facções criminosas teria se intensificado a partir de 2021, veja só, né, que coincidência. Bem no governo militarizado de Jair Bolsonaro, né? Aí a gente começa a pensar em cocaína em avião da FAB e coisas parecidas. É interessante porque isso entra em profundo contraste com acusações de estapafúrdias, é importante que se destaque, de que a criminalidade se beneficiaria das ações das ONGs ambientalistas e do IBAMA para se estabelecer na Amazônia. O raciocínio é bem maluco, mas ele é real, ele foi colocado, ele foi formalizado pelo Aldo Rebelo, num vídeo que eu vou mostrar a seguir. O que é que essa garotada que amanhã vai entrar na universidade para estudar agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia florestal, pedagogia, direito, vai fazer o quê? Vai pedir uma passagem para o pai, como eu vi lá em Santarém? Formou-se no outro dia, pediu uma passagem para o pai e foi embora, porque não tem trabalho, não tem emprego. Tem emprego para as ONGs, tem dinheiro para as ONGs. Aqui já tem uma bobagem imensa, porque em primeiro lugar que as ONGs também empregam. Depois, não existe nenhum antagonismo entre preservação ambiental e geração de emprego, muito pelo contrário. Por exemplo, se você é um fazendeiro e você não pode desmatar além do que você já desmatou na sua fazenda, o que você vai fazer para aumentar a produtividade? Você pode melhorar o seu pasto, você pode, enfim, desenvolver formas de aumentar a produtividade com a mesma área. Isso demanda trabalho, isso gera emprego. É diferente do trabalho de simplesmente sair desmatando loucamente. E se você é uma empresa madeireira, por exemplo, e você está sendo fiscalizada pelo IBAMA, você precisa ter um plano de manejo rigoroso. E para ter um plano de manejo rigoroso, você precisa de engenheiros florestais. Agora, se você trabalha sem a fiscalização do IBAMA, aí não precisa de estudante universitário para fazer o trabalho. Qualquer um chega lá, derruba um monte de árvore e sai levando. Isso não exige formação universitária. Eu falei do estado paralelo das ONGs, vou falar do outro, é o narcotráfico. Porque se você não oferece perspectiva para a juventude, vão fazer o quê? Você vai fazer um curso de engenharia, depois não, você vai se abraçar com a seringueira e com a castanheira e vai se virar com isso. Olha o tamanho da asneira que ele está falando. Os produtos não madeireiros são imensa fonte de emprego e de geração de renda. Você não precisa se abraçar com uma castanheira. Você pode trabalhar no comércio da castanha. Ele que diz conhecer tanto sobre a história da Amazônia, devia saber da importância que o comércio da castanha teve na colonização e na economia da Amazônia. Desenvolvimento econômico não significa necessariamente desmatamento, muito pelo contrário.
E como a reportagem do UOL bem mostrou, o narcotráfico está sendo desenvolvido pelos garimpeiros que ele tanto defende. Porque se você inviabiliza a atividade econômica, vai inviabilizar a atividade para eles. Um outro proprietário de Humaitá ligou para mim e disse: olha, perdi 3 sobrinhos por narcotráfico. E muita gente vai perder muito mais se o garimpo continuar servindo como porta de entrada para essas grandes facções. Aliás, sabe quem facilitou a entrada do PCC e do Comando Vermelho aqui em Altamira? Belo Monte, não foram as ONGs. Porque o garoto olha e diz: você é um fracassado, eu vou viver aqui assustado de noite, porque pode chegar o IBAMA, Polícia Federal, Polícia Florestal, Ministério Público, para tratar quem está criando uma vaca como criminoso. Primeiro que o maior medo de quem mora aqui não é IBAMA, é Ministério Público e Polícia Federal. O maior medo é os garimpeiros mesmo. São os traficantes, são as gangues, as facções. Esse é o grande problema. E o IBAMA não está tratando como criminoso quem está cuidando de uma vaca. Tá? Quem está botando gado ilegalmente em unidade de conservação, em terra indígena, quem está desmatando ilegalmente. Porque você sabe que esse desmatamento vai afetar, já está afetando todo o clima do Brasil. Isso vai trazer miséria para todo o país. Essa ignorância anticientífica que esse senhor está propagando, fascista, aliás, porque é um nacionalismo exacerbado e anticientífico, essa ignorância vai trazer muita miséria para o país, porque vai ser muito difícil conter o desmatamento da Amazônia com esse tipo de campanha contra o IBAMA, a Polícia Federal e o Ministério Público, que estão fazendo trabalhos importantíssimos na Amazônia. Enquanto isso, os rios estão sendo tomados pelo Comando Vermelho, pelo PCC, pela Família Norte, por todo tipo de crime. Não, isso é inadmissível. Ou alguém enfrenta essas corporações, ou elas vão destruir a Amazônia. Então, é fato que grandes organizações criminosas estão cada vez mais dominando a Amazônia, mas é absurdo atribuir isso às ONGs, como está fazendo de forma tão irresponsável esse senhor. Quem é responsável pela entrada dessas facções é o garimpo que ele tanto defende, então ele também é, de certa forma, responsável pela disseminação dessas facções na região amazônica. Todas as organizações que estão lutando contra a degradação ambiental e contra o desmatamento estão favorecendo o desenvolvimento econômico da região de uma forma que garante a geração de emprego e um futuro melhor, não só para a Amazônia, mas para todo o país. Vamos ficar ligado porque esse discurso dele é muito sedutor, ainda mais nesse momento em que tem tanta gente disposta a atacar o IBAMA, vide o caso da capivara que estava sendo criada pelo TikToker.